Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para a gente poder finalizar com mais um livro do Novo Testamento. Hoje nós vamos finalizar com 1 Timóteo. Vamos ler capítulos 4, 5 e 6 da primeira carta a Timóteo, beleza? Pegue aí a sua Bíblia porque nós vamos dar início aqui no capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos que têm a própria consciência como que marcada a ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos, embora Deus tenha criado essas coisas para serem recebidas com ação de graças por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. De fato, tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, tudo o que Deus criou é bom. Eu gostei bastante aqui do início do capítulo 4. Eu até trouxe aqui uma explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa passagem, que diz o seguinte: nos últimos tempos, isto é, entre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, multiplicam-se os mestres e doutrinas que adulteram a fé. Ou seja, cada vez mais vai aparecer pessoas, vai aparecer doutrinas que vão nos afastar da fé que temos em Jesus. E nós temos que nos manter bastante conscientes, pedindo sempre a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque, cara, vai ter muita coisa para nos enganar. E nós não podemos deixar nos enganar pelas coisas deste mundo. Porque tudo isso aqui, cara, vai nos afastar da presença de Deus. Tudo desse mundo aqui vai afastar da presença de Deus. Mas é permanecendo fiel, firme, que nós alcançaremos a glória, nós alcançaremos a salvação. Alguns desprezam tudo o que se refere ao corpo, condenando o matrimônio. Olha para você ver, uma coisa que Deus sempre apoiou, que é o casamento. As pessoas vão começar a condenar. É bem provável que se a gente abrir a rede social hoje em dia, nós vamos ver que a grande maioria dos conteúdos condenam muito a questão do matrimônio. Você vê aí as pessoas saindo, ficando com todas as pessoas que elas encontram, apoiando a traição. Traição é uma coisa comum. Será que nós já não estamos vivendo esse momento? Proibindo alimentos e pregando exageradas práticas ascéticas. O cristão, porém, sabe acolher tudo o que Deus criou e se apega somente a Deus e ao cumprimento de sua vontade. Então não se apegar com as coisas deste mundo. Não se apegar ao pecado e às coisas que as pessoas acham que é o certo. Não, nós devemos apegar a Deus e à vontade dele. Que a vontade dele seja feita em nossa vida. Versículo 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, você se comportará como bom servidor de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercite-se na piedade. Vale pouco o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa para tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. De fato, se nós trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos. Vou ler de novo aqui. De fato, se nós trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, principalmente dos que têm fé. Proclame e ensine essas coisas. Então a nossa esperança está no Senhor do céu. A gente trabalha, a gente se sacrifica, a gente deixa os nossos prazeres carnais não porque nós somos melhores do que os outros. Não, cara. Nós deixamos os prazeres da carne porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós estamos passando por uma tentação e nós negamos aquilo, não é para ser superior a ninguém. Não, é porque nós estamos sacrificando aquele desejo carnal para viver a glória eterna junto com Jesus. E vamos, de fato, proclamar e ensinar essas coisas para que a gente possa cada vez mais ganhar almas para o céu. Então, antes também, né, de sair falando por aí, viva essas coisas dentro de você. Pois não basta querer salvar os outros se você não está salvando a si mesmo.
Então viva a vontade de Deus em sua vida, renegue o pecado e proclame essas palavras, proclame o evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Vamos encher o céu de gente, cara. Vamos encher o céu de pessoas que amam a Deus verdadeiramente. Que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Não sei como é que é aí na sua igreja, cara, mas às vezes acontece bastante na igreja no qual eu participo, das pessoas desprezarem por sermos jovens. Acham que nós somos pessoas imaturas, que a gente quer botar fogo na igreja, fazer coisas absurdas. E obviamente, né, às vezes a gente até entende porque, cara, o jovem é bem complicado. O jovem, ele é muito de explosão. Tudo aquilo que ele quer fazer, ele vai e faz, sem pensar muito nas consequências. Mas aqueles jovens que estão buscando de fato viver a vontade de Deus, eles devem ser, assim como diz na palavra, quanto a você mesmo, você jovem, seja para os fiéis um modelo na palavra, ou seja, aquilo que sair da sua boca, seja a palavra que vem do céu, a palavra que você está sendo usado pelo Espírito Santo, que você seja exemplo, que você seja um modelo na sua conduta, no seu caráter, na sua forma de agir, no amor, ou seja, no reconhecimento com as outras pessoas, no amar verdadeiro o seu próximo, na fé, no confiar em Deus acima de todas as coisas, na pureza, ou seja, não ficar pensando aí coisas obscenas, não ficar fazendo coisas obscenas, né? Muitos jovens que vão aí só para dar em cima das meninas, também, né? As mulheres às vezes vão para a igreja só para dar em cima dos homens. Vamos ser exemplos, cara. Vamos ser um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Vamos ser puros, vamos ser santos, porque Ele é santo. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Não descuide o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das mãos do grupo dos presbíteros. Cuide bem dessas coisas e persevere nelas, a fim de que o seu progresso fique manifesto diante de todos. Vigie a si mesmo e ao ensinamento, e seja perseverante. Desse modo você salvará a si mesmo e aos seus ouvintes. Capítulo 5. Não repreenda duramente um ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Aos rapazes como a irmãos, às senhoras como às mães, às moças como às irmãs, com toda a pureza. Só tomar uma água aqui. Honre as viúvas que são realmente viúvas. Porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a cumprir seus deveres para com a própria família e a recompensar os seus pais, pois isso é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, deposita a sua confiança em Deus e persevera dia e noite em súplicas e orações. Mas a viúva que só busca prazer mesmo se vive, já está morta. Portanto, ordene tudo isso, a fim de que elas sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a fé, e é pior que um incrédulo. Então olha para você ver, aquele que não cuida da sua família, aquele que não cuida da sua casa, aquele que não cuida das pessoas que estão ali vivendo junto com você, cara, esse está renegando a fé, esse está renegando a Jesus Cristo. Olha para você ver, esse renegou a fé e é pior que um incrédulo. Então de nada adianta, né, a gente falar que não, cara, eu sou de Jesus, agora eu vou fazer a vontade dele na minha vida, sendo que nós não cuidamos das pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Então você que é filho, cuide dos seus pais. Você que é esposo, cuide da sua esposa. Você que é pai, cuide dos seus filhos. Então, você que tem família, cara, ou seja, todos basicamente têm família, né? Você que tem família, cuide dos seus. Cuide dos seus. Não basta querer ser uma boa pessoa só lá na igreja. Não basta querer ser uma pessoa só no seu grupo de jovens. Só que você quer
catequista e você quer cuidar bem dos seus catequizandos. Não basta, cara, não basta. Você precisa, antes, cuidar da sua casa. Cuidar da sua mãe, cuidar dos seus filhos, do seu pai, dos seus irmãos, tios, avós, avós também. Você precisa cuidar dos seus. Então, antes de querer abraçar as pessoas que estão lá fora, não estou dizendo que não deva abraçar essas pessoas. Tem que abraçar também, tá? Mas busque antes cuidar da sua casa. Busque antes cuidar daqueles que são da sua família. A mulher só será inscrita no grupo das viúvas com 60 anos e não menos, se tiver sido esposa de um só marido. Se tiver em seu favor o testemunho de suas boas obras, criado filhos, sido hospitaleira, lavado aos pés dos fiéis, socorrido os atribulados, aplicado a toda boa obra. Rejeite as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam de Cristo, elas querem se casar, tornando-se censuráveis por terem rompido tendo rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, elas aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Elas não são apenas desocupadas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando o que não devem. Desejo, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos e dirijam a sua casa para não darem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Se um fiel tem viúvas em sua família, preste socorro a elas. Não se onere a igreja, a fim de que esta possa ajudar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e da instrução. De fato, assim diz a Escritura: não amordace o boi que debulha, e ainda, o operário é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra um presbítero, a não ser sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreenda diante de todos aos presbíteros que pecam, a fim de que os demais temam. Eu conjuro você diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Observe essas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Não tenha pressa de impor as mãos em alguém, para não ser cúmplice dos pecados de outrem. Conservem-se puro. Não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho por causa do estômago e das frequentes fraquezas que você tem. Os pecados de alguns homens se manifestam antes do julgamento. Os de outros se manifestam depois. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes e as outras não conseguem ficar ocultas. Capítulo 6. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo o respeito, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem, porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis irmãos amados. Isto é o que você deve ensinar e recomendar, pois quem ensina coisas diferentes, que não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade, é cego, não entende nada, é doente à procura de discussões e brigas de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas, polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro. Mas para quem sabe se contentar. Pois não trouxemos nada para o mundo e dele não podemos levar. Se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. Então, cara, o amor ao dinheiro nos afasta de Deus. Pensar só nas coisas materiais, não, cara, eu preciso enriquecer a todo e qualquer custo, porque se eu não enriquecer, a minha vida não vai pra frente. Não, cara, eu preciso trabalhar cada vez mais e mais para poder ganhar mais e mais dinheiro e ficar muito rico, ficar milionário, ficar bilionário. Cara, calma aí.
Será que nós estamos colocando os nossos pensamentos, as nossas vontades, o amor ao dinheiro acima do amor a Deus? Não nos esqueçamos do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre tudo, cara. Sobre todas as coisas nós devemos amar a Deus. Porque quando nós temos Deus, todas as outras coisas são acrescentadas para nós. Então, passar a refletir um pouco. Não que é errado ser rico. Perceba que nessa palavra que em nenhum momento diz que é proibido ser rico. Que ser rico vai te colocar no inferno. Não, cara, não é isso. Você pode sim ter riquezas, mas antes de querer ser rico aqui na terra, busque a riqueza do céu. Busque a riqueza da salvação. Busque a riqueza que está no alto da cruz, que te salvou, que te lavou e te purificou de todo o pecado. Então, antes de qualquer coisa, coloque Jesus Cristo como a prioridade, como o centro da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata um bom combate da fé. Conquiste a vida eterna para a qual você foi chamado. Então, antes de querer conquistar todas as coisas desse mundo, busque em primeiro lugar as vontades de Deus. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Tudo isso, cara. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna para a qual você foi chamado. Então, nós fomos chamados para a vida eterna. Vamos em busca dessa conquista. Olha que alegria. Viver eternamente do lado de Jesus. Eu quero demais. Vamos trabalhar juntos para isso. Isso você o reconheceu numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos. Numa bela profissão de fé, eu ordeno a você. Guarde o mandamento puro de modo irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição mostrará, nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância para que nos alegremos. Eu até me recordo bastante daquele versículo que está lá em Mateus 6:33, que diz-nos o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, cara, é Deus acima de todas as coisas. É Deus acima do dinheiro, é Deus acima da sua casa, do seu carro, é Deus acima da sua família, é Deus acima da sua esposa, da sua namorada, é Deus acima dos seus filhos, é Deus acima do seu trabalho, é Deus acima de tudo, cara, porque Ele é o centro de nossa vida. Se temos Deus em nossa vida, todas as outras coisas, cara, são acréscimos e serão acrescentadas, porque Ele sabe. Se Deus, Ele alimenta os pássaros, por que Ele vai deixar de alimentar os seus filhos? Não faz nenhum sentido. Então busque sempre em primeiro lugar o reino dos céus, cara. Busque em primeiro lugar Deus, e todas as outras coisas que são necessárias para a nossa vida vão ser acrescentadas. Confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor e Ele te atenderá. Ele vai te guiar. Que eles façam o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Timóteo, guarde o depósito, evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência, pois alguns a professaram e se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Assim a gente finaliza com a primeira carta a Timóteo e amanhã, se Deus quiser, damos início à segunda carta. E que cartas maravilhosas, né? Paulo simplesmente deitou e rolou, cara. As cartas de Paulo, tem até um meme, cara, que eu vi esses dias na internet, falando assim, não, eu vou só destacar aqui o que eu achar mais importante nas cartas de Paulo. O cara simplesmente destacou tudo. Foi lá e
e deu destaque para todas as coisas, cara, porque, sinceramente, Paulo estava inspirado aqui pelo Espírito Santo, hein? Você tá doido, meu irmão. Então assim a gente finaliza. Tô caçando aqui a caneta, mas eu não sei onde eu pus. Depois eu acho. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa nos usar verdadeiramente para sermos verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas que vivem o Evangelho e que proclamam a verdade do nosso Senhor. Amém? Muito obrigado pela tua companhia. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Até mais.